Vicente, passa ano, 20º INCOB, 1.300 pessoas, Brasil inteiro, de todos os tipos da sociedade, idade, tudo, sempre o mesmo tema recorrente: fortalecimento dos comitês de bacia. O pessoal quer mais reconhecimento, quer mais envolvimento, principalmente do poder público. Como é que você faz uma visão? O que você acha desse negócio? Nós podemos melhorar, podemos avançar nesse momento importante do país? Primeiro que assim, o nosso sistema de recursos hídricos, a peça que eu acho que é mais preciosa nesse processo todo são os comitês de bacia hidrográfica. Então, aqueles que acreditam em participação social, acreditam em transparência, informação, isso tudo tem que continuar apostando nos comitês de bacia hidrográfica. Eu acho que com o passar do tempo, você vai vivendo crises de outra natureza. Então, tem a crise da constituição dos comitês. Então, várias áreas do Brasil não tem comitê. E aí, o esforço todo é para montar um comitê. Em outras regiões, eu penso que os comitês já andaram bastante e começam a se deparar com alguns limites, né? O limite principal é do recurso, o limite é do peso político, o limite é de ter influência nas decisões que o governo, seja estadual, seja nacional ou federal, tenha. Então, eu acho que esses comitês que são aqueles que têm condições de, à luz das experiências que já passaram, tentar enxergar os seus limites e propor avanço. A questão orçamentária é uma questão chave, né? E o que a gente tem visto é que a maioria dos estados não usam o Fundo de Recursos Hídricos para o fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica. A lei, aliás, a Constituição, tirou os municípios de uma representação direta dentro dos comitês de bacia hidrográfica, então isso é um outro problema, porque o município não tem dominalidade sobre nenhum curso de água, então o município acaba ficando muito comparado a qualquer outra instituição. Eu acho que tem que jogar muito peso para que os prefeitos, fundamentalmente, venham para dentro dos comitês e tentar estabelecer uma agenda comum. Eu acho que não vai ser a única, não vai ser a final, não vai ser a definitiva, mas estabelecer também uma agenda comum entre os comitês de bacia, principalmente aqueles que já avançaram e avançaram bastante. Eu, de certa forma, entendo que hoje nós temos mais motivos do que tínhamos no passado. Por exemplo, hoje começamos a enfrentar crises hídricas que não enfrentávamos no passado. E houve a necessidade do envolvimento das pessoas nas mesas para tomar processo de decisão. Hoje nós já começamos a ter superpopulações em determinadas bacias hidrográficas. Isso é um problema, porque você fazer gestão onde você tem pouca gente é bem diferente do que fazer uma reunião que você tem muita gente. Então, como os desafios que se apontam parece que clamam pela presença de um eixo de decisão, de um eixo de governança, é nesse ponto que eu não consigo entender por que os comitês que se encaixam nesse processo de ser o decisor, não têm a força política necessária para assumir essa coisa. Você tem alguns comitês até colocam a cabeça para fora, se manifestam. O Ministério Público está olhando diferente para os comitês de bacia, isso é bom, mas ainda a gente não consegue enxergar nos comitês o poder político credenciando a esse colegiado de atores esse poder de decisão. Isso você acha que está longe, está perto? O que precisa ser feito para essa coisa da política entrar dentro, Agenda Azul, ser credenciada aos comitês de bacia? Eu acho que os comitês, o sistema de recursos hídricos é um sistema relativamente novo. Ele é um sistema complexo, ele tem uma nomenclatura, uma natureza muito particular. Ele acaba se confundindo com o uso da água e os setores usuários da água. Então, muitas vezes se confunde água com saneamento, você confunde água com energia elétrica, água com irrigação. E as pessoas, elas acabam chegando na água pelo uso, elas não chegam pelo sistema. Então, eu acho que é um sistema novo e precisa se afirmar. Ele precisa, inclusive, ganhar maioridade, precisa ter a chave da casa junto com o meio ambiente. Não dá para ter, por exemplo,
uma residência, como você falou, fazendo aqui uma analogia e tudo mais, onde moramos nós e o meio ambiente, mas só tem chave da casa o pessoal do meio ambiente. O pessoal de água não pode ter chave. Não, nós já temos que ter direito à chave, ter direito à chave do carro, se tiver carro. Então, acho que tem que constituir um nível de maioridade. Agora, tem que entrar numa questão que é dificílima, que é a discussão das políticas públicas. E, normalmente, as pessoas imaginam que política pública é igual partido, e tem receio, porque num comitê tem diversos partidos, tem gente de todas as opções, e o comitê acaba ficando à margem de outros que acabam tomando essa iniciativa. E, por último, que eu acho que é a questão mais relevante, é que a gente fez esse processo todo em cima de um planeta e de uma hidrologia que não existe mais. Então, nós pensamos um sistema para a normalidade. Como é que ele vai funcionar em condições normais? Não existe mais isso. Então, nós temos que começar a nos preparar para ter um sistema que funcione permanentemente sobre crise, enchente, seca, uso intensivo, a questão da poluição. É essa a realidade, não é decisão rápida. Então, essas coisas eu acho que tem que entrar na agenda. De uma maneira geral, eu vejo essa preocupação, mas eu não tenho uma formulação de como que a institucionalidade disso acaba avançando. Muitas vezes esbarra no duplo papel comitê-agência, isso não está resolvido ainda. Parece que a agência é o poder executivo e o comitê é o poder político. Só que muitas vezes a agência determina completamente de cabo a rabo a política do comitê. Então, acho que essas coisas precisam ser discutidas, as pessoas precisam refletir sobre isso, mas fundamentalmente apostar que o caminho tem que ser o fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica, mesmo sem saber muito bem ainda como fazê-lo, mas tem que apostar nessa direção. Porque se a gente parar no meio do caminho, como a gente não atingiu o nosso objetivo, pode ser que a gente nem fique mais na condição que a gente tem. A gente possa ter retrocessos, e isso seria terrível numa centralização, numa gestão totalmente estatal da água no Brasil, seria um desastre. Eu vou pegar o gancho que você falou de sermos novo, um sistema novo. Isso vincula a gente a ter capacitação de pessoas, qualificação de pessoas. Para você ser inserido em processo de decisão, nós precisamos avançar bastante também nessa coisa da qualificação, da capacitação de pessoas. Mas eu sempre acredito que nós estamos num ritmo muito lento. Hoje o nosso segredo vai ser descobrir como é que a gente acelera. Eu vejo assim, eu não acho que necessariamente é lento, é que nós temos um sistema que tem altíssima rotatividade, as pessoas entram e saem do sistema. Então, você faz uma capacitação de uma quantidade muito grande de pessoas que depois vão trabalhar com outras coisas. Mesmo porque a oferta de postos de trabalho, que as pessoas trabalhem efetivamente em torno disso, da gestão de recursos hídricos, é muito pequena. Então, você capacita uma pessoa e depois ela vai trabalhar, sei lá, na prefeitura municipal, na área de urbanismo, depois ela vai trabalhar na prefeitura, numa área de meio ambiente, ou numa empresa, ele acaba ficando afastado. Então, eu acho que eu não atribuo tanta falta de velocidade. Eu acho que é a falta de relevância do sistema de uma maneira geral que acaba ficando com que o cachorro corra atrás do rabo. Então, como a gente não tem relevância, fica fraco, as pessoas saem. Agora, eu apostaria, como você falou, na capacitação, isso é fundamental, mesmo que alguns falem, o retorno é pequeno, não importa, isso tem que ser feito. E tem que começar a trazer temas polêmicos para dentro do sistema, que o sistema tem que tratar. A questão ambiental é uma questão crucial, a questão de mudanças climáticas é crucial, a questão de inovação, ciência e tecnologia é uma questão crucial. E não ter medo de fazer parceria. Parceria com o poder público, porque o comitê é um órgão paraestatal, e parceria com a sociedade civil. Entendeu? É fundamental. Bom, vamos finalizar assim. Se você tivesse que pegar um jovem comitê de bacia e tivesse que dar um conselho,
Qual seria esse conselho, Vicente? É difícil, mas eu diria que água, democracia e transparência. Sempre. Falar a verdade, entendeu? Não ter medo de ter opinião, mesmo em crise, entendeu? E isso, eu acho que você não pode dissociar a água da transparência e não pode dissociar a água da democracia, porque a gestão de água não é um problema meramente técnico. Entendeu? Não dá para deixar um... Eu sou estatístico, sei fazer conta, todo mundo sabe fazer conta. O problema de água não é um problema de conta, né? É um problema de democracia, né? É um problema de transparência, falar para a sociedade os problemas reais. Só para as crises hídricas. O poder público esconde essas crises até onde pode. Quando a crise aparece, a possibilidade da sociedade responder àquela crise e ajudar é muito pequena. E quando as chuvas voltam, muitas vezes se passa um discurso de que voltou à normalidade e não existe mais normalidade. Hoje a gente fica alternando sucessivamente em relação às crises. Então, se olhar para o território brasileiro, você vai ver isso do Nordeste ao Sul do país, passa pelo Leste, pelo Centro-Oeste, pelo Norte, todas essas regiões têm crise, ou de crise de natureza climática, crise de uso intensivo, por exemplo, na agricultura, as crises derivadas das nossas hidrelétricas. O Brasil tem um parque hidrelétrico fabuloso, mas ele hoje começa a ter impacto. A questão da poluição, uso nas cidades. Então, a questão água, democracia, criando aqui da nossa conversa, mas água, democracia e transparência é o tripé que eu diria para não abra mão nunca dessas questões.